Olá, espero que todas e todos estejam muito bem. Vamos continuar com as apresentações dos temas da unidade 1. Agora, vamos comentar uma parte da obra de Lino Castellani Filho, intitulada Educação Física no Brasil, a História que Não se Conta, que é apresentada em forma de peça teatral. Sendo assim, conversaremos a partir da cena 3 até a cena 6 do segundo ato, e no terceiro ato da cena 1 a cena final. Lembrando que esse material digitalizado foi enviado na plataforma SIGA e no grupo de WhatsApp da turma do componente curricular Metodologia de Ensino de Educação Física do PLSE 2020/5. No segundo ato, da cena 3 à cena 6, o autor nos relata que a partir de 1930, o capitalismo industrial ganha novos rumos e se desenvolve plenamente na década de 1950, caracterizado por um período de modernização e reformas políticas. Acontecia a transição de uma sociedade agroexportadora para uma sociedade de base urbano-industrial, atravessando um período de ditadura que foi entre 1937 até 1945. Acontece uma situação depressiva na agricultura e indústria. Com a participação dos militares no golpe de Estado, acontecem as crises internas nessas instituições, sendo atribuída a elas, essas instituições militares, a instabilidade política e econômica do país nesse período. Para atender aos interesses da burguesia nos setores da agricultura e indústria, surge o Estado Novo. E a educação nesse contexto? A política educacional sofre mudanças. Com um novo regime de autoridade, as diretrizes e ideologia eram difundidas nas escolas. As diretrizes ideológicas consistiam em exaltação da nacionalidade, críticas ao liberalismo, ao anticomunismo e a valorização do ensino profissional. A educação era instrumentalizada para atender aos interesses do governo. A educação física e a educação moral e cívica, através da prática educacional, eram responsáveis pela definição do governo. No Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, é demonstrado a escola como um aparelho ideológico do Estado. Com relação à educação física, Alcir Lenharo relata a militarização do corpo que se dava em 3 patamares: o da moralização do corpo pelo exercício físico, o do aprimoramento eugênico, atrelado à raça, e a ação do Estado sobre o preparo físico e suas repercussões no mundo do trabalho. Segundo Lenharo, os problemas de segurança e defesa da pátria exigiam a colaboração civil através do esporte para o trabalho organizador e a ação preparatória das casernas, que são as preparações para a guerra, Medidas eugênicas para impedir o desencadeamento de uma prole nefasta e inútil. Sugeriam a esterilização tanto masculina quanto feminina, pois assim preservaria a eles a continuidade das práticas sexuais e interromperia a disseminação do mal, ou seja, a geração de inúteis à sociedade. Nos princípios eugênicos, ele divide a raça em raça superior e raça inferior. Os escritos da época demonstravam o exército como sendo a instituição que promoveria o renascimento de vigor físico indispensável à organização bélica de uma pátria. Por isso, deveríamos entregar ao exército todos os poderes
para que, pela sua técnica disciplinadora, nos livrasse das tormentas. A educação física, em 1942, através da Lei Orgânica do Ensino Industrial e Decreto-Lei número 4073, se torna matéria obrigatória a ser oferecida pelos estabelecimentos de ensino e cumprida por todos os alunos até 21 anos. Iniciaremos agora a conversa sobre os temas tratados no terceiro ato. Com o fim do Estado Novo, em 1945, a sociedade brasileira busca caminhos que a recolocasse nos padrões da normalidade democrática. Então, elabora-se a Carta Magna, em 1946, em substituição à Carta Magna de 1937, em que canaliza as atenções para os contornos liberais democráticos, diferenciando os traços autoritários da antecessora. No campo educacional, debateu-se em torno de questões com intenção de elaborar um projeto de diretrizes e bases para a educação nacional. Após os debates entre os educadores remanescentes do movimento iniciado em 1930 e derrotados no período escola novista, estes enxergaram no texto constitucional de 1946 muitos dos enunciados já apresentados no manifesto de 1932, como, por exemplo, a manutenção e o Estado garantindo escola pública, gratuita e de qualidade. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é promulgada através da Lei nº 4024. E será que mudou muito? O autor relata que os problemas no Brasil são os mesmos. No início da República, o problema era livrá-lo ou livrá-la do atraso secular. Hoje é livrá-la do subdesenvolvimento. Apresenta caráter de continuidade contínuo nos documentos legais que vieram seguir a Lei nº 4024, pois, ao tratar da educação nacional, limitou-se somente à escola regular o funcionamento e controle do que já estava implantado. A inspiração liberalista cede lugar à tendência tecnicista, quando apresenta na política educacional o entendimento de um sistema educacional associado à qualificação por uma formação técnico-profissionalizante e, conforme Saviani descreve, é uma formação despida de criticidade, apoiada no modelo tecnocrático e de desenvolvimento. E a educação física nesse contexto? Continuou a representar papéis, não vindo a sofrer a personagem por ela vivida, modificações substanciais em seus traços de personalidade que viessem a alterar a característica de sua participação na peça em cena. O que o autor está dizendo com isso? Que na Lei número 5.540 de 68 e a Lei número 5.692 de 71, ambas são enfatizados o caráter instrumental da educação física, sendo usada para preparar, recuperar e manter o homem para a força de trabalho. Na Lei nº 6.251 de 1975, o entendimento de saúde também ainda é relacionado somente ao aspecto biofisiológico. O autor também está dizendo que a educação física e o esporte não corresponderam somente às expectativas das classes dirigentes quando promove o desenvolvimento. Atendem também os anseios dos governantes quando se promove a segurança, formando-se assim o binômio desenvolvimento e segurança,
lido também como Ordem e Progresso. Este segundo texto foi trazido em virtude do diálogo apresentado com o primeiro texto. Lembram do coletivo de autores? Evidentemente que apresentamos aqui uma breve apresentação. Solicitamos a leitura do material enviado e, em caso de dúvidas, por favor, nos apresentem para conversar. Finalizamos aqui a apresentação sobre os principais aspectos discutidos no segundo texto. Boa leitura!